Cada vez que você aceita dar risadas cínicas e debochadas ou permanece indiferente ou omisso ou omissa em relação à indignidade, você está semeando um perigo iminente não só para você como para todos os brasileiros: a impunidade. Mais do que isso, semeia a inconsequência absoluta em termos de nulidade dos desdobramentos legais no que se refere a casos de grande e imperdoável gravidade. Se a polícia entra em sua casa sem mandado judicial e sem sequer motivo para invadir sua casa e agride você e os seus filhos, isso logicamente vai ser motivo de revolta da sua parte, e com toda razão. E cada vez que você reage de forma indigna a uma palhaçada, atitude de deboche ou de vulgaridade, você está dando um passo perigoso para que a inconsequência passe a ser vista como fato normal e corriqueiro. Evidentemente, eu estou usando o pronome você apenas como forma de enfatizar a mensagem e de incentivar você a compartilhar este vídeo de maneira a ajudar a frear ou mesmo extinguir essa verdadeira onda de deboche e de desrespeito que vem se tornando avassaladora no Brasil. E quando nós citamos o exemplo da polícia que invade uma residência, colocando essa situação no mesmo patamar da atitude de pessoas vulgares ou debochadas, não imagine que eu estou exagerando. Porque, a par de se caracterizar como um vício de personalidade, o deboche e o desrespeito também são sinônimos de uma cultura. A cultura, se é que se pode assim chamar, do deboche e do desrespeito. Ou seja, dessa onda de espezinhamento da cultura e do conhecimento em favorecimento da ignorância que se alastra como um tsunami neste momento de grande obscurantismo pelo qual o Brasil vem atravessando. Quando um grupelho de adoradores se reúne em torno de um local de entrevistas para dar risadas cada vez que o indivíduo pronuncia o seu arsenal de arroubos destemperados, isto já é um indício grave do que estamos dizendo. Ainda mais quando esse grupelho é constituído também por mulheres, que se comprazem em dar gargalhadas a respeito de um deboche contra exatamente a parcela da sociedade constituída de mulheres. Por sinal, é bom que se diga, parcela da sociedade que não se constitui de uma minoria, contra quem costumam se virar ferozmente os debochadores. E ainda que fosse uma minoria, obviamente as minorias também merecem respeito. Eu apenas faço essa citação porque, em seu discurso torto, o aplaudido costuma se referir às minorias de forma igualmente pejorativa e desrespeitosa. Na semana passada, nós divulgamos neste canal um vídeo em que nós frisamos que homens que desrespeitam e debocham de mulheres têm sempre um perfil de pessoas recalcadas, muitas vezes mal amadas ou mesmo rejeitadas, em função de seu próprio comportamento. E os sinais disso são evidentes, e o contrário disso reforça essa tese. Que interesse teriam, vamos repetir a expressão usada em outros nossos vídeos, homens bem resolvidos e amados pelas mulheres, de debocharem delas? E também o que se esconde nos subterrâneos da mente de pretensos machos que agridem e até matam homossexuais? Por que será que a homossexualidade os afeta tanto? Mais do que isso, por que se importam tanto com a vida alheia? Seja de heterossexuais ou de homossexuais. Será porque a vida deles próprios não parece interessante? Ou porque não têm motivos para serem felizes vivendo suas próprias vidas? E vamos também reforçar no caso das mulheres. Será que tem consciência política e dignidade uma mulher que dá risadinhas debochadas diante de uma agressão moral ou de um ato de ofensa vulgar a uma mulher? Eu faço a mesma pergunta que eu fiz em relação aos homens. Será que uma mulher bem resolvida reagiria de forma debochada e cínica a uma agressão vulgar e debochada a outra mulher? Eu li recentemente uma análise do professor Rodrigo Nunes, que leciona filosofia moderna e contemporânea na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Segundo ele, essas falas, que se tornaram frequentes, são cópias de uma estratégia denominada Trolls, que consiste exatamente em fazer deliberadamente uma ofensa ou provocação com o objetivo de incomodar alguém
ou de obter uma resposta irritada da pessoa ofendida. É um jeito de agir inspirado pelo comportamento da direita americana, que tem hoje um representante no poder que usa sempre essa mesma estratégia. Será que é um simples acaso? Segundo o professor Rodrigo Nunes, é a linguagem dos provocadores da internet, que é imediatamente interpretada pelos igualmente toscos como uma forma de agir de quem supostamente fala o que todo mundo pensa. Ele explica: o político que, inclusive, usou essa estratégia para encobrir suas extremas limitações, está sempre introduzindo temas que são polêmicos e que, na verdade, são comentários racistas, homofóbicos ou machistas, etc, etc, etc. E a reação de indignação provocada atrai atenção para ele, lhe dá visibilidade. Veja como as coisas se encaixam perfeitamente. O professor explicou que quando alguém mostra o quanto é grave algo que um sujeito desses diz, vem logo a resposta: mas ele estava só brincando. Eu não sei se você se lembra, mas foi exatamente o que disse a tal da escolhida secretária de Cultura, quando se referiu às coisas absurdas que seu chefe disse que ele não passa de um brincalhão. Será que ela teria novamente o cinismo de comparar o medíocre chefe ao escritor Monteiro Lobato? Mais do que isso, será que o escritor Monteiro Lobato cometeria tais sandices como as que comete o chefe dela? Veja só no que o Brasil vem se transformando. Fazer gracinhas ou palhaçadas, mesmo que de um extremo mau gosto, não teria mais a menor importância, pois seria tudo uma brincadeira, desde que seja com a mãe dos outros ou com os inimigos e adversários, não é mesmo? Eu poderia discorrer aqui durante horas sobre as consequências desastrosas disso tudo, mas eu vou chamar a atenção apenas para algumas questões mais relevantes. Você, e eu estou usando de novo essa expressão para enfatizar a mensagem, você fazer uma piada de péssimo gosto e altamente vulgar num grupinho fechado numa mesa de botequim, por si só já revela a falta de caráter e a personalidade doentia do autor da piadinha. Mas pelo menos isso ocorreu dentro de um grupinho fechado, cujos participantes provavelmente têm o mesmo perfil. É bem diferente se isso for dito publicamente com o objetivo explícito de ser noticiado e alardeado nos meios de comunicação e ganhar grande repercussão. São duas coisas completamente diferentes, embora nos dois casos seja repugnante. E existe mais uma diferença que é fundamental mencionar. Um bêbado que fala bobagem num grupinho fechado de botequim não tem que respeitar a liturgia de um cargo que exige comportamento condizente com aquele cargo. E a lei é muito clara quanto a esses excessos, daí uma pergunta muito condizente com o atual momento. Vai ficar por isso mesmo? Não existe mais lei neste país? Porque até agora o que eu tenho visto e lido e observado se resume a protestos e atitudes de indignação, inclusive de pessoas que não apenas têm o poder institucional, como também poder moral, político e jurídico para tomar providências efetivas. O mais grave disso tudo, aliás, é muita coisa grave e tudo muito grave, vamos enfatizar isso. Quer alguns exemplos? A multiplicação desse comportamento repulsivo, a tendência de alguns desmiolados acharem que isso é normal, aliás, de muitos desmiolados, e a impunidade, ou, dito de outra forma, a inconsequência. Porque não existe maior risco dentro de uma sociedade dita civilizada ou democrática do que alimentar e realimentar a inconsequência, ou de pregar que somente os adversários têm que ser penalizados na eterna reedição do cinismo representado pela frase aos inimigos a lei, pregada com tanta insistência ao longo de nossa triste história política de absurda proteção aos apaniguados. Que ninguém se iluda, conviver em sociedade será algo monstruosamente impossível se a inconsequência se tornar uma péssima característica de uma sociedade omissa. A gravidade desse tema, eu repito, é assunto para um vídeo que poderia durar mais de uma hora. Mas eu vou encerrar lembrando um poema atribuído ao poeta russo Vladimir Mayakovsky, mas que na verdade seria apenas um trecho de um poema do brasileiro Eduardo Alves da Costa,
Poema esse intitulado No Caminho com Mayakovsky. Daí a origem da confusão. Esses versos, que se transformaram num verdadeiro símbolo da luta contra a opressão das ditaduras e do totalitarismo, continuam tristemente válidos até hoje. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Simbolicamente, tal a gravidade do tema, versos similares são atribuídos a Bertolt Brecht. Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. O segundo poema, atribuído também ao dramaturgo alemão Bertolt Brecht, diz o seguinte: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Olha, eu não sei se esses versos são mesmo do Brecht. O que eu só sei é que ele viveu e morreu já há muitos anos. Mas é preciso dizer, tantos e tantos anos depois, é triste constatar o quanto esses versos permanecem tão atuais, não é mesmo? Porque feitos hoje, eu garanto que eles não foram.